Quão trágico será um solteiro na sociedade no futuro? A cintura do homem estava travada, sua mão direita também estava amarrada para trás. Ele só podia usar a mão esquerda para escovar os dentes, lavar o rosto, tirar as calças. Se ele usasse a mão direita, seria como se seu amigo foi assado em um forno elétrico. Cada punição é para os solteiros entenderam que a vida de um solteiro é muito patética. Mas a punição mais assustadora é que após 45 dias de solteira, uma pessoa solteira vai ser transformar em um animal. Pode escolher para ser um cachorro, um porco ou qualquer animal que gosta. Hoje é o primeiro dia em que David se divorciou e se tornou solteiro. Ele foi forçado a ser levado para um centro de pareamento. Aqui, eles confiscaram todos os seus pertences e só o deixaram seu irmão transformado em um cachorro. Se dentro de 45 dias David não conseguisse encontrar uma mulher que teve características semelhantes a si mesmas para casar, ele se transformaria em um animal como seu irmão. Mas David escolheu o animal que ele quer se transformar, que foi uma lagosta. Ele explicou que Perché loro vivono oltre i 100 anni e sono fertili per tutta la vita. Naquela tarde, pela fenda da janela, David viu um homem solteiro caçando e matando outros solteiros. Estas eram pessoas que não queriam casar nem queriam ser animais. Então fugiram para a floresta. Toda vez que caça, se um homem solteiro matasse uma pessoa, o prazo dele seria prorrogado por mais um dia. Por exemplo, esta garota já prolongou sua vida em 6 meses. O tempo passou rapidamente. David não podia caçar nenhuma pessoa solteira. Para não se transformar em lagosta, ele só conseguiu encontrar alguém para casar. Naquele dia de baile, David tomou a iniciativa. Ele convidou uma beldade de cabelos compridos para dançar com ele. A bela garota concordou, mas sua especialidade são sangramentos nasais. Não havia nenhuma semelhança com David. Portanto, David só podia retornar decepcionantemente. Inesperadamente, Robert, amigo de David que acabou de conhecer, disse novamente. No dia seguinte, ele escaparia de vida solteira. Robert tentou se aproximar da menina com sangramento nasal. Enquanto estava na frente dela, o sangramento nasal de Robert não parava de fluir. Duas pessoas têm as mesmas características, emparelhando com sucesso. Naquele dia, o centro de emparelhamento realizou uma cerimônia para parabenizar os dois. Ao mesmo tempo, o tratamento também mudou. Refeições simples se transformaram em refeições deliciosas. O quarto individual foi promovido a uma luxuosa suíte presidencial. Também deu a eles 7 dias de viagens grátis em iates de luxo. Além disso, se duas pessoas tinham conflito, o centro também estava extremamente dedicado, atencioso em dar a eles um bebê. Enfim, na casa com o riso das crianças, todas as contradições podem ser resolvidas. Naquela noite, Robert veio encontrar David, ele bateu o nariz na mesa, para se desculpar com David e mostrar suas habilidades. Só assim, ele podia casar com uma pessoa linda. No final, Davi sabia que ser digno demais não pode ter esposa. Muito rapidamente, ele foi capaz de atingir uma garota de cabelo curto. Sua característica estava extremamente fria. Por causa disso, David fingiu ser frio ao se aproximar dela. Assim como alguém saltou de um prédio, David disse, ele ainda não morreu? Esse barulho me impediu de descansar. Mas a garota de cabelos curtos disse que o som de chorar era tão alto que não pudesse ouvir nada. Ouvindo isso, David só conseguia sair, mas ele ainda não desistiu. No dia seguinte, aquela garota estava mergulhada em uma fonte termal quando David veio. Ele tentou falar com ela, mas ela ainda ignorou David, pegando sua taça de vinho sozinha. Mas, inesperadamente, assim que pousou a taça de vinho, ela engasgou com a saliva. Depois de um tempo, ela caiu para trás e desmaiou. David olhou para ela com frieza, mas nunca resgatou. 10 minutos depois, ela abriu os olhos e disse, nós somos realmente parecidos. Após 45 dias, esta garota ainda não escapou de vida solteira. Por causa disso, ela instantaneamente se transformou em um javali. Outra garota não queria ser um animal, então cometeu suicídio. Este é o mundo em que ser solteiro é um crime. Somente se encontrarem alguém que tinham as mesmas características com eles, e casarem bem-sucedido neste centro de emparelhamento, eles podiam escapar do destino de se tornarem animais. Este homem não queria ser como seu irmão. Foi transformado em um verdadeiro cachorro. Por causa disso, ele fingiu ser frio e conseguiu emparelhar com outra garota fria. Neste dia, os dois encontraram por acaso uma menina. A garota estava fria, sem dizer nada. Para fingir ser assim, David a chutou uma vez. Pensava que não revelou nenhuma pista. Mas na manhã seguinte, David acordou e ouviu a garota dizer, acabei de matar seu cachorro. Ao ouvir isso, David tentou acalmar o rosto, dizendo, tudo bem. Ela começou a aprender gemidos de cachorro. Mas David ainda balançou a cabeça, não mostrando nenhuma preocupação. Mas, quando ele abaixou a cabeça, ele viu sangue em sua perna. Finalmente, David confirmou, ela não estava brincando.
Quando David correu para o banheiro, ele realmente encontrou o corpo de seu irmão. Ele não podia aguentar mais, soltou uma voz embargada. Mas essa cena foi vista pela garota. Finalmente ela decidiu, David não era realmente frio. Então, ela deu um passo à frente, dando uma palmada no rosto de David. Também queria levá-lo ao líder do centro, para denunciar sua mentira. No meio do caminho, quando ela não estava prestando atenção, David deu um soco no estômago dela, deu-lhe um forte empurrão e correu. Vendo isso, ela imediatamente perseguiu atrás dele. No meio do caminho, encontrando uma moça, ela imediatamente caminhou em direção que a moça mostrava. Neste momento a moça bateu na porta do próximo quarto. David ergueu a arma anestésica, saiu e disparou o anestésico na garota. David decidiu vingar seu irmão. Graças à ajuda da garçonete, eles arrastaram a garota até a porta da sala de transformação. Para deixar que os outros não suspeitassem da garçonete, David injetou o anestésico que a fez desmaiar primeiro. Em seguida, arrastava a garota fria para a sala de transformação e transformava-a em um burro. Em seguida, David fugiu do centro em direção à Aliança dos Solteiros. A garçonete antes era um membro da Aliança dos Solteiros. Portanto, ela foi gentil para ajudar David a escapar. Mas, até que David chegue à Aliança dos Solteiros, ele acabou de descobrir, a vida aqui também estava muito difícil. Não podiam comer bem, só puderam caçar animais para sobreviver. Não havia casa, só podiam dormir debaixo de árvores. A única atividade divertida foi dançar na floresta. Além disso, havia uma preocupação constante de ser matado. Cada pessoa solitária teve que cavar seu túmulo. O que foi mais cruel é que a regra aqui estava em total contraste com a do centro. O amor foi proibido, flertar ou fazer sexo seria punido. Mas David não teve outra escolha. A líder da Aliança dos Solteiros era muito generosa. Ela aceitou David alegremente. Muito rapidamente, a aliança lançou uma atividade de protesto. Eles entram no centro de emparelhamento, para dividir os casais. Este velho foi ameaçado por uma arma. Um segundo atrás, disse que morreria para salvar sua esposa. Um segundo depois, ele não hesitou em atirar em sua esposa para sobreviver. Felizmente não havia bala na arma, mas a esposa ficou extremamente decepcionada com ele. Foi ação da Aliança dos Solteiros. O objetivo desta ação é expor as faces falsas dos casais neste centro. David fugiu do centro de emparelhamento. Também envolvido neste plano, ele foi encarregado de expor Robert, por querer emparelhar com uma garota com sangramento nasal. Robert fingiu que também tinha a mesma característica. Mas, inesperadamente, depois de saber a verdade, a garota nunca questionou Robert. Pelo contrário, ela até deu um tapa em David uma vez e disse-lhe para ir embora. Neste ponto, David entendeu que os dois estavam fingindo se amar. Eles queriam fugir da vida solteira para não ser transformados em animais. A ação de protesto da Aliança de Solteiros foi bem sucedida. Depois disso, eles voltaram para sua base na floresta. Mas muito rapidamente, o centro de emparelhamento veio atacar. Eles caçando e matando as pessoas da Aliança. David também foi capturado por seu amigo John. David implorou miseravelmente ao oponente, pedindo-lhe que se perdoasse. Mas para prolongar o prazo de se tornar animal, John ergueu a arma sem hesitar. Felizmente, uma garota se esgueirou em John e salvou David. Ela também foi membro da Aliança dos Solteiros. David acabou de conhecer e se apaixonou por ela. Ele imediatamente matou o coelho para agradecer ela. A garota também aplicou remédio curativo nele. Frequentemente, os dois se apaixonaram. Porque a aliança não permitiu o amor, eles inventaram movimentos especiais para expressar sentimentos. Eles também descobriram características semelhantes, ambos estavam míopes. Eles só precisavam ser certificados pelo centro de emparelhamento. Podiam voltar para a cidade e viver felizes juntos. Mas no dia em que entraram em ação, o líder da aliança descobriu o diário da garota. Por causa disso, ela cegou os olhos dela, para estragar as semelhanças dos dois. David e a garota ficaram com raiva sem ousar falar. Eles só tinham que procurar outras semelhanças. Ti piacciono le bacche? I mirtilli? Le more? No, no. Mas suas preferências, tipo de sangue eram completamente diferentes. Na verdade, não havia outra maneira. Sofrendo por vários dias, David finalmente se decidiu. Ele queria casar com a garota. Se ele não tivesse semelhanças, então ele as criaria. Então, no meio da noite, quando a líder da aliança adormeceu, ele a jogou no buraco que havia cavado. Em seguida, fugiu com a garota para a cidade. Os dois foram a um restaurante. David pediu um conjunto de talheres, em seguida, levou a faca para o banheiro. O homem encheu sua boca com papel higiênico e ergueu a faca. Para casar com a garota, ele queria cegar os próprios olhos. Nesse ponto, o filme acabou de repente. Ninguém sabe, David realmente fez isso ou não. Neste mundo, no centro do emparelhamento, ser solteiro é culpado. Quem ama uma esposa morta só pode se transformar em um cachorro. Na aliança dos solteiros, o amor é um crime. Duas pessoas que realmente se amam definitivamente vão se machucar. As duas se lutaram, mas finalmente foram presos naquele mundo. Se uma pessoa se apaixonar por alguém, ele vai saber por si mesmos. Mas um mundo verdadeiramente livre deve ser. Amantes vão acabar ficando juntos. E os solteiros também têm sua própria alegria e felicidade.